Hoje eu queria convidar você para a gente refletir nessa noite sobre um tema chamado a verdadeira vida. Repita comigo, a verdadeira vida. Diga comigo, 1, 2, 3 e... a verdadeira vida. Em Mateus, no capítulo 19, o texto vai aparecer no telão, mas caso você queira abrir a sua Bíblia também, Mateus no capítulo 19, a gente lê uma história extremamente conhecida na Bíblia. É a história do jovem rico. E é muito interessante, porque essa história ensina algumas lições muito valiosas para mim e para você. E eu queria ler o texto com você. Como de costume, se você puder, por favor, se colocar em pé para a gente ler a palavra. A gente vai ler Mateus capítulo 19, a partir do 16 até o 26. E diz assim a palavra de Deus: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondendo-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Versículo 18. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ou de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Vamos orar? Pai, me usa nessa noite para que os teus filhos saiam daqui com a certeza de que foram tocados, ministrados, confrontados, confortados pelo Senhor. Deus, se entrou alguém aqui desanimado nessa noite, eu oro, Deus, para que a tua palavra os anime nessa noite. Se entrou alguém aqui, ó Deus, de repente como um último tiro, seja lá para onde for na vida, seja no casamento, na vida financeira, seja na sua própria vida, seja na vida com Deus, Deus, em o nome de Jesus, ministra de forma sobrenatural a cada um desses teus filhos que entraram aqui nessa noite. Deus, se tem alguém ouvindo pela internet que precisa de uma palavra, de uma resposta do Senhor, usa, ó Deus, a minha vida nessa noite, para que respostas sejam dadas nesse lugar. Deus, em o nome de Jesus, nós te agradecemos por quem o Senhor é. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá a verdadeira vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. Antes de mais nada, deixa eu justificar a ausência dos nossos pastores, pastor Leandro e pastora Viviane. Eu não sei quantos de vocês viram no Stories, eles fizeram uma surpresa. Quem viu? Caramba, quase todo mundo, que legal. Eles fizeram uma surpresa para os pastores Ezequias e Nara. Foram lá em Santa Maria visitá-los. Isso aqui é uma visita, hein? É. Então eles tiraram esses dias de descanso e aproveitaram para dar uma esticada até lá. Por isso nós estamos aqui, a equipe G12, os pastores da igreja estão à frente das atividades da igreja. Mas queridos, vamos lá. Falando sobre esse texto, eu tenho uma pergunta para fazer para você. E a pergunta é essa: sobre o que Jesus está falando nesse texto? Quem arrisca? Quem fala para mim? O que Jesus está falando nesse texto? Diga um tema. Qual é o tema que Jesus está tratando nesse texto? Fala aí. Pode ser um de cada vez. E aí? Sobre o que Jesus está falando? Não entendi. Mandamento? Mandamento, que mais? Onde está seu coração? Que mais? Reino, que mais? Posicionamento? Riqueza, quem mais? Poder dele, é isso? Poder dele. Geralmente, eu não sei se você já ouviu palavras sobre esse texto, onde a maioria das pessoas focam no sentido do dinheiro. Você já ouviu mensagem nesse texto sobre dinheiro?
Mas eu posso dizer uma coisa para você? A última coisa que Jesus está dizendo nesse texto aqui é sobre dinheiro. Sabe o que Jesus está falando? Passa a próxima tela para mim aí. Jesus não está falando de dinheiro. Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está respondendo a essa pergunta aqui. A pergunta que o jovem chega para ele e diz o seguinte: mestre, o que é que de bom eu posso fazer para herdar a vida eterna ou para ter a vida eterna? Jesus não fala de dinheiro, Jesus fala de vida eterna. Jesus não fala aqui de riquezas, Jesus fala de vida. Jesus não fala aqui sobre ir ou não ir para o céu, quem tem ou quem não tem dinheiro. O que Jesus está falando, e eu já vi muita gente falando isso, que crente tem que ser pobre. Já ouviu essa palavra? Que crente tem que ser miserável, que crente não pode, porque se falar alguma coisa sobre dinheiro, teologia da prosperidade, e a gente tem que se justificar o tempo todo. Sabe por que eu louvo a Deus na nossa igreja? Porque aqui a gente fala de dinheiro sem medo. E se você tem ficado endemoniado por causa de dinheiro, querido, em nome de Jesus, Jesus vai te libertar nessa noite. Porque a gente tem que ficar endemoniado por causa de dinheiro, não. Sabe por quê? Porque dinheiro é algo que pode vir de Deus se ele for bênção na sua vida. Pode não vir também. E para os endemoniados talvez não seja Deus que esteja dando. Mas o que eu quero dizer para você, querido, na última vez que eu ministrei aqui, eu brinquei e eu disse o seguinte, eu dei uma palavra de oferta, e eu fiz a seguinte brincadeira, um monte de gente depois falou para mim que não olhou para trás de vergonha alheia, porque eu fui dar a palavra de oferta e eu falei assim, olha para trás e dá uma olhada olha lá gente, não tem ninguém lá agora, olha, não tem ninguém, mas na hora da palavra de oferta, meu irmão, dá uma sede no povo. Vocês já foram em casamento que corta gravata? Cortar gravata é a mesma coisa. A galera, meu irmão, rala. No casamento de vocês, vão arrumar uma equipe boa para cortar gravata para vocês. Vão só nos cabra bom. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês, gente? É que o dinheiro, ele é bênção, mas não é sobre isso que Jesus está falando aqui. E um monte de gente entende esse texto equivocadamente e começa a pregar que para você ser rico, para você ser crente, você não pode ser rico, porque o rico não vai entrar no reino dos céus. Não tem nada a ver, porque tem um monte de pobre que não vai entrar também no céu. Você sabia disso? Porque não tem a ver com ter ou não ter dinheiro. Não tem a ver com isso. Você conhece pobre arrogante? Você conhece? Se você não conhece, cuidado que você pode ser ele, porque todo grupo tem um pobre arrogante. Se no seu grupo não tem, cuidado, olha no espelho, porque tem gente que não tem nada, mas acha que tem o rei na barriga. Mas Jesus nessa noite, nesse texto, ele não está falando aqui sobre ter ou não ter dinheiro. Jesus está falando sobre algo muito mais profundo. Jesus está falando que de fato a vida eterna. O cara chega para ele e pergunta: mestre, o que de bom eu posso fazer para ter a vida eterna? Sabe sobre o que Jesus está falando? Jesus está falando que para ter a vida eterna, deixa eu dizer um negócio para você. Se você entende que você tem a vida eterna, deixa eu dizer um negócio, passa a próxima para mim. Olha só, quando você tem a vida eterna, você tem uma certeza, sim ou não? E é ruim trabalhar com dúvida? Você já foi no médico e o médico falou: eu não sei ainda o que você tem, e você corre fazendo exames, ou já teve alguém na família que você faz exames e não descobre? Às vezes descobrir a doença é menos pior do que não saber o que você tem, porque na dúvida se você tem ou não tem, é a pior coisa do mundo. Mas aqueles que têm a vida eterna, eles têm uma certeza, e eles vivem com essa certeza. Mas não é uma certeza de arrogância, não é uma certeza para dizer: eu sou o filho do rei, eu faço o que eu quiser. Não é isso. Mas aquele que tem a vida eterna, querido, ele sabe quem ele é em Cristo, ele tem uma identidade de filho, ele sabe o que ele veio fazer nessa terra, ele sabe o que Deus o chamou para fazer. Quando a gente tem a vida eterna, a gente tem uma certeza. Diga comigo: eu tenho uma certeza. Mas pastor, não tem. Então profetiza que você tem. Começa a profetizar que você tem. Segunda coisa, quem tem a vida eterna tem segurança. Uma das coisas que eu e Suzane vemos muito quando a gente lida com casais é que às vezes a mulher é insegura em relação ao marido, ou o marido é inseguro em relação à mulher. Sabe por quê? Porque não tem aquela cumplicidade, não tem aquela coisa de um defender, um blindar o outro, é um acusando o outro. É chato, gente. Vou dizer um negócio para você, eu falei isso umas 15 vezes aqui. Você vier no discipulado de casal comigo, para de acusar seu cônjuge, começa a assumir a sua culpa. Começa a assumir a sua responsabilidade. Começa a dizer: olha, a minha mulher é uma bênção, mas eu sou um traste. Fala isso, porque aí fica mais fácil da gente arrumar.
Que quando você é o perfeito, ou ela é a perfeita, e o outro é que é o problema, como é que arruma? O que adianta fazer discipulado? Não vai precisar, né? É o perfeito. Mas quando a gente tem a vida eterna, a gente tem uma segurança. E viver com segurança é muito mais fácil, sim ou não? Quando a gente vive num momento tenso, ou num lugar com muita tensão de insegurança, é ruim. Eu lembro uma vez a gente foi passar uns dias em Bocaina, no hotel lá em Bocaina, esqueci o nome agora. E quando a gente chegou lá, uma menininha da idade do Theo virou pra gente no café da manhã e falou assim: tia, aqui é tão bom, né? Aí eu falei: aqui é maravilhoso. Mas por que você acha que aqui é bom? Porque não tem tiro de madrugada. Eu falei: misericórdia, Senhor. A menina mora num lugar em que todas as noites tem tiro onde ela mora. Quando ela chegou lá, ela sentiu segurança, porque lá não tem tiro de madrugada. Quando a gente tem a vida eterna, a gente tem segurança. Quando a gente tem a vida eterna, a gente tem alegria. Deixa eu dizer um negócio para você. Crente ranzinza, eu duvido que tenha certeza da salvação. Porque, na moral, o troço difícil é lidar com crente ranzinza. É difícil você falar de Jesus para alguém que acha que não precisa de Jesus. Você já pegou pessoa assim? A pessoa acha que não precisa de Jesus. Você fala qualquer coisa, a pessoa fala: eu já sei esse texto aí de cor. Ela sabe texto, ela sabe tempo de igreja, ela sabe doutrina de igreja, mas ela sabe pouco de Jesus. Porque Jesus é aquele que nos dá alegria. Mesmo em momentos difíceis, ainda assim a gente é feliz, a gente é alegre, mesmo tendo momentos difíceis. Tem dia que dá vontade de chorar, sim ou não? Claro que tem. Dia 6 agora de janeiro, você sabe disso. Perdi meu pai. Aliás, eu não tive a oportunidade de agradecer a cada mensagem, ligação, sabe, abraços de pessoas que às vezes não tinham o que dizer, mas demonstraram tanto carinho, tanto amor. Teve um amigo que ligou e falou: Elton, eu estou te ligando para dizer que eu não sei o que te dizer. E eu disse: cara, só a ligação já valeu, porque não é o que dizer, mas é o demonstrar o carinho. Não é isso? A gente precisa ser carinhado às vezes. A gente precisa sentar no colo e alguém fazer cafuné na gente de vez em quando. Sim ou não, gente? Achei que era só eu que precisava. Eu estava me achando mais carente da igreja. Mas não, a gente precisa de carinho, a gente precisa disso. E quem tem a vida eterna tem alegria. Mesmo passando por dias difíceis, mesmo passando por tempos difíceis, ainda assim eu posso dizer: eu sou alegre, eu sou feliz, eu tenho uma vida próspera. Mesmo não tendo tanto dinheiro quanto eu gostaria, mas eu sou próspero, eu sou feliz, eu tenho saúde, eu tenho um casamento, eu tenho uma família, eu tenho um lugar onde eu sirvo, eu tenho um Deus que me sustenta. E quando eu olho para isso, eu tenho que ficar feliz. E quem tem a vida eterna, queridos, diga comigo: tem vida. Diga assim: eu tenho vida. Agora é muito interessante, porque a ideia de vida e de morte, ela é muito presente. Porque lá em Efésios 2, a gente vai ler que Deus nos vivificou, ou seja, nos deu vida, enquanto ainda estávamos o quê? Mortos. Então, para ter vida, eu preciso estar morto. Nos dois sentidos. Porque Jesus me dá vida quando eu estou morto, mas para eu continuar tendo vida eu preciso morrer. Olha que paradoxo louco. Deus me vivifica quando eu estou morto no meu pecado, ou seja, eu estou morto. Mas aí quando eu ganho vida de Jesus, sabe o que eu preciso fazer? Mas agora eu não faço porque eu sou ignorante. Agora eu não faço porque eu não conheci Jesus. Agora eu faço porque eu conheci Jesus. E quando eu conheço Jesus, eu morro para mim mesmo. E aí eu começo a viver uma vida para Jesus. E quando eu vivo a vida para Jesus, ninguém me segura. Nenhuma situação me para. Por isso, quem tem a vida eterna tem vida. Mas vamos dar uma olhada. Vamos ao que interessa nessa noite. Vamos aprender com Jesus o que ele fala como resposta àquilo que o jovem faz para ele. Qual é a resposta de Jesus para essa pergunta? Mestre, o que eu farei de bom para herdar ou para ter a vida eterna? Perceba esse verbo aqui comigo. Esse rapaz, eu comparo ele como um filho de crente. Vou te explicar quem é o filho de crente. Filho de crente é aquele que vem para a igreja porque pai e mãe mandam.
Filho de crente é aquele que participa da capacitação destino, Universidade da Vida, na minha época de igreja era Escola Bíblica Dominical. É o cara que sabe tudo de igreja. É o cara que sabe todos os mandamentos. Nunca matou, nunca roubou, nunca fumou, nunca cheirou. Já viu gente falando assim? Eu vou pro céu também, nunca matei, nunca fumei, nunca cheirei, nunca vi mal a ninguém, então eu vou pro céu. Esse é o filho de crente. É aquele que ainda não teve uma experiência com Jesus. E ele acha que algo que ele vai fazer vai dar a ele o direito de salvação. Então, a primeira coisa que Jesus responde para esse cara que diz assim, ó, o que eu farei para herdar a vida eterna? Olha o que Jesus fala para ele: nada, meu filho. Você não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu e você fazemos para herdar a vida eterna, a Bíblia chama de trapos de imundícia. Eu vou tentar exemplificar o que é trapo de imundícia para você. Quem aqui já limpou uma caixa de gordura? 3 corajosos. Não teve nenhuma corajosa, mas tudo bem, só teve. Limpar a caixa de gordura é algo delicioso para fazer logo depois do almoço? É horroroso, não é verdade? E aí você imagina você pegar aquele paninho, igual essa minha toalhinha depois da palavra, vai ficar uma delícia. Está aqui um exemplo. Trapo de imundícia. Duvido você pegar isso aqui no final e falar assim, pastor, eu tenho... Não pega não. Nem eu vou pegar. O que eu quero dizer para você, querido, é o seguinte: o pano que você limpa a caixa de gordura e deixa ele molhado, embolado. Já viu pano embolado? Molhado? Muito tempo? Em dia de chuva? Como é que fica? Nojento, sim ou não? É mais ou menos isso aí que chega para Deus aqui. Todas as suas obras para tentar ser salvo. Se você está fazendo qualquer coisa e botando em você mesmo a glória para dizer, eu vou ser salvo, sabe por quê? Porque eu sou o diácono na casa de paternidade. Porque eu sou o líder de célula na casa de paternidade. Estou tentando imitar o pastor Leandro, imitando aquele pastor, já viu? Ele manda bem célula. Eu não sei porque que a gente muda a voz para imitar o crentão, né? Mas é engraçado, por quê? Porque é um estereótipo. Tem os caras que se acham crente, mais crente que o crente, mais crente que Jesus, mais crente que a Bíblia, mais crente que o próprio Deus. Tem os caras que você vai conversar com eles e fala, não, porque a minha vida é igual a luz da aurora, que vai crescendo de glória em glória. Eu só perguntei como é que você está, querido. Fala se está tudo bem ou não. Eu tenho muita dificuldade de conversar com alguém que só sabe falar em evangeliquez. E aí, meu irmão, tudo bem? A paz do Senhor. Que o Senhor esteja convosco. Beleza, eu gosto que o Senhor esteja comigo. Mas fala igual gente agora. Fala comigo no português, assim, igual a gente fala no dia a dia. Porque tem gente que começa a colocar esse negócio. Mas Jesus responde para aquele cara: sabe o que você precisa fazer para herdar a vida eterna? N-A-D-A. Nada. Nada. E aí, olha que interessante. Não é o que você faz o que te salva. Olha só, quando Jesus está falando com os discípulos sobre a ideia lá, olha, é difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos chegam para Jesus e falam assim, beleza, então quem é que pode ser salvo? Se não há o que fazer, porque na mente desses caras, eles vinham com a mentalidade da lei. Qual era a mentalidade da lei? Ou você cumpre tintim por tintim da lei, ou você estava fora. E Jesus chega para esses caras e diz o seguinte, não é cumprir tintim por tintim, não é fazer o que está escrito. Sabe o que você tem que fazer? Nada, porque a salvação não é de você para Deus, a salvação é de Deus para você, é a graça sobre a sua vida, é você que recebe aquilo que o Senhor te dá, Ele é que faz por você. Ele morreu na cruz, não foi você que morreu na cruz, Ele morreu em meu e em seu lugar. A gente aprende aqui na igreja que é uma obra de substituição. Era o meu pecado, era o seu pecado. Então na hora que você começar a querer falar assim, pastor, você sabe com quem você está falando? Eu vou virar para você e falar assim, sei. Alguém que era igualzinho um trapo de imundícia, mas que o Senhor olhou para você com misericórdia, com graça, e ainda assim morreu na cruz por você e por mim. Porque nós somos trapos de imundícia. Você está percebendo isso? O grande problema é quando a gente acha que a gente é alguma coisa. O grande problema é porque quando esse jovem questiona Jesus e Jesus fala, obedeça aos mandamentos. O que o jovem vai falar para Jesus? Quais? Vamos lá, cita para mim para ver se está faltando algum. Parece a gente. Tem uns discipulados que a gente faz que o cara sabe todas as respostas para dar. Mas quando ele vira as costas, ele faz tudo ao contrário do que aquilo que a gente falou com ele.
Eu sei, pastor, vou mudar. Sim, pastor, esse versículo eu já conheço. Minha mãe lia para mim todos os dias quando eu era criancinha. Mas não muda. O caráter não é moldado. Não se permite ser ensinável. Esse menino era esse menino que não era ensinável. Jesus diz para ele algo muito forte, dizendo aqui, obedeça os mandamentos. Ok, Jesus já sabia que ele ia responder que ele fazia tudo. Por isso que Jesus ia falar mais para ele. Só que Jesus estava meio que chamando ele para perto. Vamos lá, vamos ver se você de fato é quem você precisa ser. Então, queridos, não é que você não precise obedecer aos mandamentos. Eu quero que você entenda o que eu vou dizer. E eu vou falar com todas as letras, para você não sair daqui falando assim: pastor falou que eu não preciso fazer nada, eu vou ser salvo. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é, para alcançar a salvação, tudo que você faz é zero, não adianta de nada. Eu me lembro uma vez que eu conheci uma senhora extremamente avarenta. Ela guardava debaixo do colchão dela milhares e milhares e milhares de notas de dinheiro brasileiro. Só tinha um problema: tinha 700 mil dinheiros debaixo do colchão dela. 700 mil dinheiros. Só tinha um problema: não era real, era cruzeiro. E ela tão avarenta, mas tão avarenta, que todos aqueles 700 mil cruzeiros que ela tinha guardado debaixo do colchão dela, serviu para quê? Me diz. Nada. Pastor Júnior, é possível trocar 700 mil cruzeiros hoje por dinheiro, por real? Ela tinha muito dinheiro, mas aquilo não adiantava nada para alcançar o que ela gostaria de comprar. É mais ou menos como a minha e a sua atitude hoje. A minha e a sua atitude não compra a salvação de nada. Sabe por quê? Porque a salvação não se é comprada. A salvação é recebida, e recebida pela graça de Deus. Está claro isso, sim ou não? Em segundo lugar, Jesus responde para o camarada assim: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Segunda coisa que Jesus ensina para aquele jovem é o seguinte: ei, você precisa depender só e somente só de mim. Nada que você tem algum valor. Nada que você tem garante algo para você. Se você quer ser perfeito, ou seja, se você quer ter a vida eterna, se você quer ser considerado justo por Deus, você não precisa fazer nada, em primeiro lugar. A segunda coisa: já que você acha que você tem o suficiente, dependa de mim. Eu quero saber onde é que está o seu coração. Alguém respondeu isso aqui, não vou lembrar agora quem, mas alguém disse: Jesus estava falando sobre as prioridades do coração. Jesus estava ensinando para aquele camarada o seguinte: ei, você está confiando naquilo que você tem, você está confiando na força do seu braço, você está confiando nos 700 mil cruzeiros que você tem debaixo do seu colchão. Isso não serve para nada. Queridos, deixa eu dizer um negócio para você. Infelizmente na nossa vida, eu e você colocamos às vezes coisas no lugar de Jesus. Às vezes é o nosso casamento, às vezes são os nossos filhos. Como eu tenho visto pessoas que estão doentes, amando os filhos mais do que qualquer outra coisa no mundo, até mais do que Deus. Deixa eu falar um negócio para você que está casado aqui nessa noite. Isso pode te chocar, mas eu tenho que dizer esse negócio para você. Depois do seu relacionamento com Deus, o relacionamento mais importante que você tem é com a sua esposa ou com o seu marido. O seu relacionamento com o filho precisa estar abaixo do seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa. Que isso, pastor? Mas meu filho vai ser para sempre meu filho. E a sua mulher e o seu marido vai ser para sempre a sua mulher e o seu marido. 2 pessoas receberam isso. Eu digo amém para essa minha frase, porque essa mulher aqui vai ser para sempre a minha mulher. Para sempre. E cada ano que passa eu não sei o que acontece. Eu não sei se eu estou mais apaixonado ou se ela está mais bonita mesmo. Mas quando eu olho para essa mulher, ela com 30 anos está mais bonita do que com 20, meu irmão. E com 40 isso vai ficar um espetáculo. E com 50 melhor ainda. E em casa ela vai brigar comigo, porque ela já pediu para eu não elogiá-la do púlpito. Mas eu estou fora do púlpito, eu estou no aqui, ó. O púlpito está lá. Um dia o Theo virou para mim e falou assim: você ama mais a mamãe do que a mim? Eu falei: são amores diferentes, mas não dispute com ela, porque se você disputar, você perde. E ele virou um dia para mim e falou assim: posso dormir no meio de vocês dois? Eu falei: pode, 5 minutos. Porque no meio de nós dois nada fica, só o Espírito Santo de Deus.
E tem hora que eu dou umas espremidas no Espírito Santo. Se é que você me entende. Mas o que eu quero dizer para você, querido, é que Jesus vira para esse cara e diz o seguinte: você precisa depender de mim, não são as suas riquezas, não é o que você tem, não é a força do seu trabalho, não é o seu dom, não é o que você sabe fazer muito bem feito, não é isso. Querido, deixa eu falar um negócio para você. Para mim, eu tenho muita facilidade de comunicação. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que eu tenho muita facilidade de comunicação. Só que a minha comunicação nunca vai ser nada se eu não tiver a unção do Senhor sobre a minha vida. E quando eu perder a unção, eu vou pedir para Deus, para Ele tirar o meu dom. Porque a minha comunicação sem o dom dEle de nada vale. Eu posso perder a minha comunicação, mas continuar com a unção dEle. Mas eu jamais quero perder a unção dEle e continuar com a minha comunicação bem feita. Então eu peço sempre a Deus, me ajude a comunicar aquilo que o Senhor quer comunicar através de mim. Coloque na minha boca aquilo que o Senhor quer ministrar à igreja, mas não aquilo que eu quero. Porque se eu não depender de Deus, querido, eu caio. Se eu não depender de Deus, eu não sou quem eu sou. Se eu não depender de Deus, eu não vou amar mais a minha mulher. Se eu não depender de Deus, eu vou espancar o meu filho. Se eu não depender de Deus, eu não vou ler a Bíblia. Se eu não depender de Deus, eu não vou dar meu dinheiro na igreja. Se eu não depender de Deus, eu vou ruir, eu vou acabar. Porque o homem é autodestruidor de si mesmo. Desculpa a redundância. Mas nós somos capazes de destruirmos a nossa própria vida. Por isso, eu e você precisamos depender totalmente de Deus. Se você quer ser perfeito, querido, qual é o tesouro que você precisa vender nessa noite? De repente para você não é dinheiro. De repente para você é arrogância. E a arrogância, deixa eu dizer um negócio para você. Homem, eu não sei como é que mulher não. Eu não lido muito com as mulheres, só com a minha. Mas homens em geral são arrogantes. Fazer discipulado com homem é um negócio molinho. Marcar discipulado com homem é fácil. Tem uns caras na célula que ainda não fizeram. Deus vai começar a falar aqui com os da minha célula. Tem uns caras da minha célula que não fizeram discipulado comigo até hoje. Aí fala assim: o líder é ruim, não procura. Vai ver meu WhatsApp. Essa semana dá pra gente tomar um café? Engasga, mastiga mingau. Sei lá o que faz. Não vem. Talvez seja a sua arrogância, querido, nessa noite. Talvez seja a grana. Talvez você seja um endemoniado que quando fala de dinheiro, sabe assim? O cara do Senhor dos Anéis não consegue abrir mão, não consegue largar. Quem sabe é seu amor pelos seus filhos, que é insubstituível. Se você acha que você vai morrer se seu filho morrer, você acha que sua vida vai acabar, se tudo acabar, dependa só e somente só de Deus, querido. Porque no dia que você entender que a sua dependência está só e somente só em Deus, não importa o que vai acontecer, você continua agarrado, você continua sustentado, você continua de pé. Sabe por quê? Porque aquele que me mantém em pé e te mantém em pé é o guarda de Israel, é aquele que não dorme, é aquele que não vacila, é aquele que não cochila. Se agarra nele. Eu quero que você entenda, querido, que isso tudo que eu estou dizendo, em primeiro lugar, está servindo muito para mim. Porque posso dizer um negócio para você? Tem hora que eu me sinto autossuficiente. Tem hora que eu acho que eu sou bom demais. Tem hora que eu acho que eu sou bom naquilo que eu faço. Tem hora que eu acho que eu sou o melhor no trânsito. Um dia a Suzane virou para mim e falou assim: a gente estava de carro, e aí eu, sabe assim, fechei um cara e não vi. E daqui a pouco passei um sinal que eu não vi. Suzane olhou para mim e falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: o quê? Ele falou: cara, o que está acontecendo contigo hoje? Eu falei: me explica, o que está acontecendo? Cara, você fez ali atrás, agora você fez aqui de novo. E na minha cabeça eu sou o melhor motorista do mundo. Sabe por quê? Porque homem sabe o que está fazendo. Sim ou não, Marada? É nóis. Vai, Sansão. Sansão sabia o que estava fazendo. Agora sabe o que é mais interessante? Que Jesus vira para esse camarada e ensina uma lição para ele. E a lição que Jesus ensina para esse cara não é que ele tem que obedecer os mandamentos para ser salvo, mas ele precisa obedecer os mandamentos porque ele é salvo.
E quando eu e você entendemos isso, que tudo que eu faço para alcançar a salvação é sim trapo de imundícia, mas tudo aquilo que eu faço porque eu sou salvo, porque eu sou grato, porque eu sou, sabe assim, eu dependo de Jesus. Se eu faço o que eu faço porque eu entendo que Jesus já me deu tudo. Essa semana, se você foi na célula, se você não foi, você deveria ter ido. Essa semana a gente estudou sobre o dízimo. E o tema da palavra da célula da semana que passou foi: dízimo não se paga e nem se dá, mas se devolve. Sabe por que se devolve? Porque nunca é e nunca será seu. E o princípio vem do Éden. O princípio vem do Éden quando Deus cria o homem e ele diz: olha, todas as árvores você pode comer do jardim, menos essa. Ali Deus já estava ensinando para o homem que sempre, de tudo que Deus te dá, tem uma parte que é dele. Se você acha que você é dono de tudo que você tem, coitado. Porque no estalar de dedos, Deus pode falar assim: acabou, não tem mais. Eu sempre fiquei muito intrigado com a história de Jó. Jó era um camarada dependente de Deus, sim ou não? Jó era um camarada reto, Jó era um camarada justo. Mas Jó tinha duas coisas: ele tinha medo do que poderia acontecer com ele. E a Bíblia diz: cuidado com o que você tem medo, porque no dia mal vai vir exatamente o que você tem medo sobre você. Então se liga na missão. E a segunda coisa que Jó tinha é que ele já tinha ouvido falar de Deus, mas ainda não tinha visto com os próprios olhos. Interessante isso. Quando a gente entende que Deus nos dá tudo que a gente tem e pede uma parte, tudo que você tem, querido, tudo que você tem, Deus nunca vai te pedir o todo, Ele pede sempre uma parte. Só tem uma coisa que Jesus pede de tudo para você, que é o seu coração. E a minha oração para você nessa noite é que você entenda que para você herdar a vida eterna, você não tem o que fazer. O que você precisa fazer para herdar a vida eterna é depender só e somente só de Deus, de Jesus. É entender o sacrifício dele na cruz por você. E é a partir do momento em que você entende isso, e que você resolve depositar a sua vida dizendo: era o meu lugar, por isso agora, Jesus, a minha vida é sua. Você vai entender que obedecer aos mandamentos deixa de ser um peso, porque você não está atrás de nada. Você obedece porque você já tem tudo. Por isso que quando Mateus 6, lá em Mateus 6, nos versículos 26 em diante ali, quando a gente ouve Deus falando: não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai beber. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Na verdade, no original, no grego, esse texto não quer dizer busque todas as coisas que as outras coisas serão acrescentadas. É porque todas as coisas são acrescentadas, só te resta uma coisa: buscar o reino de Deus e a sua justiça. Se você entender que você já tem tudo o que você precisa, querido, é só você agora depositar a sua vida aos pés de Jesus. Eu vou dizer para você: seu casamento vai mudar, sua prosperidade vai mudar, suas finanças, sua casa, seu trabalho, as coisas vão fluir. Você vai deixar de ser ranzinza, você vai começar a ser um cara feliz, uma mulher feliz. Você vai cumprir aquilo que Deus te trouxe para fazer nessa terra. Por isso meu convite para você nessa noite, e pode ser que você esteja na igreja há 25 milhões de anos, eu ainda digo para você: você pode ainda entregar a sua vida para Jesus.